E aí galera, bem-vindos a mais uma aula dica de Sociologia. Muito prazer, meu nome é Heitor e hoje vou falar um pouquinho sobre Marx, um dos autores mais controversos da Sociologia, um dos autores mais mal interpretados, um dos autores menos lidos dentro da Sociologia, mas que contribuiu de uma forma extremamente significativa com a produção do conhecimento social. Bom, a Sociologia marxista, antes de mais nada, ela é baseada naquilo que nós chamamos de materialismo histórico, ou seja, a interpretação da história da humanidade a partir de um aspecto material, ou seja, na forma como a sociedade se organiza para produzir materialmente aquilo que é necessário para a sua subsistência, para o acúmulo, enfim, para garantir a satisfação das suas necessidades. A partir dessa perspectiva materialista da história, ou seja, dos aspectos físicos, os aspectos materiais que são necessários para garantir a sobrevivência de uma sociedade, Marx desenvolve o conceito de determinismo econômico, ou seja, a concepção de que a economia de uma sociedade, a maneira como a sua economia está organizada, vai determinar todas as demais relações sociais. Nesse sentido, podemos compreender então que as relações sociais nada mais são do que relações de produção, uma vez que todas as nossas relações possuem algum tipo de determinante, algum tipo de fator econômico que permite que essas relações ocorram. Seja a relação com seus colegas de sala, que vão determinar se você, por exemplo, está numa escola particular, numa escola pública, em qual nível de escola particular, enfim, que você esteja. Na verdade, isso é um fator econômico, que vai delimitar as pessoas com as quais você vai ter contato, seus amigos, namorado, namorada, etc. Os professores que você vai ter, enfim, sua visão de mundo. Tudo isso, segundo Marx, seria determinado a partir do aspecto econômico, da característica econômica da sua família, por exemplo. Portanto, as relações sociais, segundo Marx, nada mais são do que desdobramentos, do que continuidades das relações de produção existentes na sociedade. Dessa forma, nós temos que entender, então, que toda a sociedade ou conjunto social é marcada a partir dessas duas características fundamentais, desses dois campos fundamentais, que seriam a infraestrutura de um lado e a superestrutura de outro. A infraestrutura, na verdade, estaria relacionada, portanto, ao campo econômico, ou seja, estaria relacionada à maneira como a sociedade produz aquilo que é necessário para a sua subsistência, a partir, por exemplo, dos meios de produção, da força de trabalho, da posse ou do afastamento das pessoas a partir desses meios de produção. Por outro lado, nós temos a superestrutura, portanto, que seria o campo ideológico da sociedade, ou seja, o campo em que nós temos as ideias, a forma como a sociedade pensa. Partindo do pressuposto do determinismo econômico, segundo a sociologia marxista, então, a infraestrutura seria responsável por determinar o campo ideológico, ou seja, a maneira como a sociedade pensa, a maneira como a sociedade se organiza culturalmente, o Estado, a religião, a moral, os costumes, etc., seriam pura e simplesmente reflexos da estrutura econômica. Por exemplo, se nós formos pensar no ideal da meritocracia na sociedade capitalista, representa uma estrutura econômica baseada no acúmulo, baseada no individualismo, na ação individual voltada para o sucesso ou fracasso financeiro, né? Então, a ideia da meritocracia, que a gente pode encontrar, por exemplo, nos vestibulares, que a gente pode encontrar nas notas, né, que nós temos nas escolas e tudo mais, na verdade, representam, num âmbito ideológico, uma justificativa para a estrutura econômica que existe dentro da sociedade capitalista. Então, na verdade, né, para aprofundar um pouquinho mais nesse exemplo, existe uma estrutura econômica que é baseada